Não vou ler mais desse paper, mas é bem interessante, assim, que é uma proposta bem legal. Lá em Berkeley, eles montaram uma redezinha de celular lá, eles gastaram $10.000 com todos os equipamentos e pega 5 quilômetros do predinho onde eles estão lá em Berkeley. 5 quilômetros, $10.000, fazer uma rede de celular sem depender de nenhuma operadora, eu acho que já é um preço legal. Vai cair mais, mas já é algo bem acessível. Vou só mostrar um videozinho aqui. Está dando para ver? Enfim, é um teste muito tosquinho, assim, que ele, usando esse equipamento, ele faz um celular ligar para o outro, associando a rede que ele subiu aqui em software. Tocando. Esse aqui é o Kurt, o cara que escreveu esse paper, lá na casa onde ele mora, em Berkeley. Enfim. Eu tenho um projeto que, inclusive, o Leimet está envolvido, que é a gente colocar... um negócio com relação à internet, né? Só um parênteses que eu dei vontade de falar. Se fala sempre que a internet é o primeiro meio de comunicação ponto a ponto, né, e tal. Você já ouviu falar em rádio amador? É muito interessante isso, porque desde a década de 30, 40, quando os primeiros experimentadores de radioamadorismo começaram a usar essa tecnologia, os radioamadores já conseguiam falar com praticamente qualquer lugar do mundo usando um rádio instalado na casa dele, assim. E ele usava uma faixa de frequência, usam, né? Eu sou radioamador, estou vivo ainda. Usamos as faixas de frequência que são chamadas de ondas curtas. Esse termo ondas curtas não é mais muito significativo sobre o que é realmente a onda curta em termos de onda, porque ondas curtas, na época, quando inventaram esse termo, na década de 20 e 30, existiam as ondas longas, ondas médias e ondas curtas, né? As ondas longas eram até mais ou menos 300 kHz, que eram ondas quilométricas, né? Então, o tamanho da onda ela tem 1 quilômetro de tamanho. Então, você tem que ter uma antena quilométrica para transmitir essa onda. As ondas médias é o tradicional AM, que a gente tem, que são aquelas torres de 60, 70 metros monopolo, né? Que é bem alta, assim. E as ondas curtas é uma onda um pouquinho mais curta que isso, que está na faixa aí de 20 metros, 40 metros. E na época ela era curta, né? Hoje em dia a onda curta é, por exemplo, celular. O tamanho de onda do celular tem milímetros, centímetros. São ondas centimétricas, milimétricas. Então, isso seria onda curta hoje em dia, né? Mas, bom, se atendo ao que já foi estabelecido. Ondas curtas tem uma característica muito legal, que você transmite, ela bate na ionosfera da Terra e volta, né? Então, você consegue pegar muito longe. Assim, normalmente, as frequências usadas em qualquer outro meio na maioria dos meios de comunicação, usa VHF, OHF, os canais de TV, canal de rádio FM. O que acontece? A Terra é redonda, né? O sinal vai reto, o sinal sai pela tangente da Terra, né? Então, você não pega do outro lado do mundo porque ele está indo para o espaço. Talvez alguém consiga ouvir, daqui a alguns anos-luz, põe uma anteninha, ouve o que a gente falou agora aqui. Mas vai embora, não fica na Terra. E ondas curtas não, ondas curtas ficam rebatendo. Isso já era usado há muito tempo, assim. Talvez as ondas curtas pudesse ter sido a internet antes da internet, assim. Não foi, talvez faltou faltou tecnologia mais barata, assim. Mas é algo muito interessante de se usar. Inclusive, no Brasil, a gente está pensando... Tem um projeto que a gente está tocando, que é instalar esses rádios de ondas curtas em comunidades onde vivem seringueiros, no Acre, por exemplo. Eu tenho falado com o pessoal da FUNAI que mora em Tabatinga, ali na fronteira com a Colômbia, o Zé, que ele também já fez orçamento, vai comprar uns rádios para distribuir para o pessoal que mora lá, que é uma região bem interessante de trabalhar, porque lá ainda não tem muita infraestrutura de comunicação, na Amazônia, e principalmente na Amazônia, que é onde eu tenho mais contato, assim, e tem muitos lugares que não tem celular e tem muita pouca infraestrutura, então é um lugar legal da gente trabalhar, assim, da gente, em vez de esperar chegar vivo ou TIM, com todo o aparato capitalista de comunicação, a gente já começar a criar novas formas de comunicação, usando equipamentos nossos, que as pessoas aprendam a mexer, consertar. E
e daí o Software Defined Radio, como é que entra nessa história de rádio de ondas curtas? Fizeram um modemzinho desse tamanho que você liga no lugar do microfone do rádio, né? O microfone é aquele que você aperta assim para falar. E, ao invés de você ligar o microfone, você liga esse modem. E esse modem tem, por exemplo, uma entradinha RCA, daquela redondinha de vídeo, de qualquer câmera de vídeo velhinha, máquina fotográfica. E aí você dá assim, enviar foto. E aí outro cara que tem um radiofonia desses de ondas curtas também, que às vezes uma pessoa está no Acre, outra está em Boa Vista, em Roraima, outro está no Peru, e você transmite uma fotinho assim, demora 1 minuto mais ou menos para transmitir para um outro lugar, usando uma tecnologia digital de modulação de ponta, que é esse modemzinho, ligado num rádio já, que é uma tecnologia de rádio que não muda faz muito tempo. E isso são possibilidades interessantes de se fazer assim, usando o Software Defined Radio. Bom, com relação aos avanços dessa Software Defined Radio, hoje, isso aqui, você vai falar, pô, $700 não é barato. Esse ano, há 1 mês atrás, mais ou menos, descobriram que um receptorzinho de TV, que estão vendendo como receptor DVB, ele tem um modo de operação que ele pega o sinal do ar, digitaliza ele e não decodifica, manda para o PC de forma não decodificada. Decodificada seria o quê? Você tem um receptor FM, ele já manda para o computador o áudio, né? Não decodificada seria mandar o espectro ali com a onda e a demodulação ficar para o PC. Pô, se ele não decodifica, excelente, porque a gente está falando de Software Defined Radio, a gente tem um software para decodificar. E isso virou agora... eu comprei do GeoExtreme, aquele site Hong Kong que vende coisas baratinhas. Aí o cara que vendeu me mandou uma pergunta. Por que está vendendo muito? Você mora no Brasil? Ele falou, você mora nos Estados Unidos, né? Eu falei, não, eu moro no Brasil. Ele falou, mas nos Estados Unidos, mas no Brasil também não se usa esse padrão de TV que é europeu. Você quer comprar mesmo? Por que está vendendo tanto? Eu falei, que descobriram uma funcionalidade desse equipamento que não estava documentada, tal, que tem um modo que ele não demodula o sinal, ele manda o sinal para o computador sem demodular. E eu comprei por $11 isso aqui. E vindo de Hong Kong. Bom, se não cobrarem imposto, vai sair por uns R$20. Se cobrarem, sair por um pouquinho mais, tudo bem, paga o imposto, vamos pagar. Então, assim, as coisas não estão tão distantes quanto parece, assim. Com um equipamento desse, com esse aqui do lado do transmissor, a gente tem não só como usar as tecnologias já dadas, como de celular, de TV digital, de rádio digital, mas também criar as nossas, assim. Porque daí com esses hardwares mais genéricos, a gente não fica preso ao que está dado, assim. E isso é muito interessante. Bom, acho que de software... Eu não sei, eu já estou falando bastante, não? Quanto tempo? Tá. Daí, bom, acho que sobre esse tema do Software Defined Radio, deu para ter uma ideia, assim, eu queria dar uma apresentação mesmo do que é possível, que é realmente algo muito legal e que nos empodera, assim, para fazer várias coisas que antes talvez fosse mais difícil, você precisasse de muito mais equipamento, fábricas e equipamentos muito caros. Bom, o outro tema que é muito importante é sobre a escolha do padrão de rádio digital brasileiro, que pouquíssimas pessoas estão discutindo no Brasil. Então, se ninguém está discutindo, vamos discutir aqui, né? Bom, o que é o rádio digital? O rádio digital, assim como o rádio analógico, é um sistema de radiodifusão sonora terrestre que utiliza o espectro eletromagnético para transmitir sons. No caso do rádio analógico, o sinal de áudio é modulado diretamente em FM ou em AM. Já no caso do digital, o áudio é primeiramente digitalizado, ou seja, transformado em zeros e uns. E em seguida, essa sequência binária é modulada usando um padrão de rádio digital, como o DRM, que é o Digital Radio Mondiale, ou o HD Rádio, que é o padrão que a gente não defende, o DRM é o padrão que a gente defende. E para então ser transmitido de forma muito, muito semelhante a uma rádio analógica, envolvendo os tradicionais elementos como torre e antenas.